você, assim como eu, já ouviu aquela história que dormir é uma perca de tempo, hoje eu vou mostrar pra vocês de forma real e na prática como isso realmente influencia na vida de vocês e desmentir esse mito que anda circulando, como grandes líderes fazem e outras pessoas que recomendam vocês fazer essa prática que a longo prazo pode ser destrutiva na sua vida. Pra quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, tenho 23 anos hoje e aplico práticas estoicas e cristãs e também trago aqui pra vocês assuntos sobre mentalidade, sobre o meu dia a dia e formas que a gente possa conversar para chegar em algum ponto de conclusão. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais a fundo como realmente funciona, o que esses líderes não falam para vocês e como que isso pode influenciar sua vida lá no futuro, como doenças, entre outras coisas. Até a criatividade, que atrapalha bastante essa questão do sono. Eu vou dar um exemplo, tipo assim, eu preciso estudar esse mês, eu preciso encurtar minha rotina de sono para poder caber mais coisas durante o dia. Posso fazer isso? Realmente posso, mas é no método de curto prazo, por exemplo, no máximo assim um ano você poder fazer essas coisas, por exemplo, dormir 5, 4 horas, porque se você começa a fazer isso a longo prazo, você vai acabar afunilando a sua vida e também isso ocasiona em problemas sérios na saúde, tanto quanto outros problemas como falta de atenção ou até cochilos inesperados no trabalho ou quando você está estudando. E também vai depender de indivíduo para indivíduo, por exemplo, eu posso dormir 4, 5 horas e ficar de boa, mas agora vocês vão testar essa rotina e vocês podem acabar cansando ou ficando muito mal e acabarem dormindo antes ou ter um desempenho muito inferior ao quando vocês dormiam cerca de 7, 8 horas. O exemplo que eu gosto de dar aqui, que eu realmente vivi na minha vida várias vezes, é o seguinte: em um mês que eu estava apertado, eu fazia bastante horas de serão. No caso, eu tinha que dormir cerca de 4, 5 horas por dia e tudo bem, cara, no mês assim é tranquilo. Seu corpo se acostuma, ele aceita isso, porque também eu sou jovem e eu consigo fazer esse jogo de corpo. Mas agora, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais difícil ela vai conseguir moldar esse jogo de corpo, pois o corpo precisa de descanso e é mais difícil uma pessoa mais de idade conseguir se recuperar da mesma forma que uma pessoa jovem. Mas bom, isso também é outro fato que influencia na questão do sono. E agora também falando um motivo bem específico, né? No meu caso, eu gosto bastante de ter a criatividade para fazer vídeos, entre outras coisas, como esse que eu estou fazendo para vocês. Também a proatividade, conseguir pensar, raciocinar, para falar para vocês realmente o assunto do vídeo para ficar de uma forma coerente. E isso, cara, influencia diretamente no sono, pois se eu dormisse 4, 3 horas ou 5 horas, eu não teria essa capacidade cognitiva de falar para vocês esse assunto, muito menos a criatividade de improvisar algumas coisas, como por exemplo, esses vídeos eu faço a maioria deles sem roteiro, apenas eu vou tendo insights e vou falando para vocês aqui. E vocês agora fazendo tipo uma rotina de sono que não condiz com a realidade, por exemplo, dormindo 4, 5 horas, fazendo um tempo muito longo, isso vai refletir na vida de vocês, tanto na criatividade quanto no aprendizado, entre outras coisas, como memorização. Pois o que o sono faz? O sono junta todas as informações e bota apenas o que é útil no seu cérebro. Daí ele vai passando as coisas que não são úteis pra frente. E agora você imagina, é como se fosse uma limpeza do nosso cérebro. Agora você imagina como se fosse uma casa. Acontece o sono, a casa é limpa. Mas agora, se esse sono não condiz com a realidade, por exemplo, 4, 3 horas de sono, você concorda comigo que essa limpeza vai ficar muito relaxada ou até não vai acontecer essa limpeza, o que vai cada vez mais ocasionando um problema maior lá na frente. Então, às vezes muitas coisas que a gente vê na internet de pessoas influentes falando que sono realmente, se você quiser, você dorme 6 horas, forjando pra vocês fazer essa questão de dormir menos. Cara, eu acredito assim, você faz o que você acha interessante, mas com base na minha experiência, eu realmente durmo essas 7, 8 horas. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu diminuo essa carga horária para dormir menos, mas é algo tipo estratégico. Eu faço isso quando eu realmente preciso, pois quando eu quero descansar, eu durmo um pouco mais, porque pensa o nosso corpo como se fosse uma máquina. Essa máquina, ela precisa de manutenção, e o sono é a manutenção mais coerente que existe, pois sem o sono, diminui a criatividade, sua imunidade abaixa, você não tem capacidade cognitiva muito alta, não consegue pensar direito e fica mais estressado. Então é só malefício essa questão de sono, nesse caso, né, porque eu percebi que realmente quando eu durmo pouco, acontece isso na minha vida. Então agora vai de vocês, se vocês querem dormir 6 horas, 8 horas, o que a ciência fala? Ela fala que um ser humano médio, por exemplo, varia bastante da idade, certo? Quanto mais velhos vocês forem, menos sono vocês vão ter, tipo, menos horas vocês precisam dormir. Mas agora, por exemplo, na minha idade, a ciência fala que tem que dormir mais ou menos de 7 a 9 horas. Esse é o tempo ideal.
E realmente eu aplico isso na prática e funciona, cara, porque com esse sono bem regulado, você aumenta a criatividade, aumenta a capacidade cognitiva para aprender coisas novas e não fica tão estressado, pois realmente você já passou por aquilo de dormir poucas horas e qualquer coisinha vocês ficam mais estressados. Isso é completamente comum. E às vezes eu entendo que a gente quer muito vencer na vida, quer conquistar coisas novas, mas a manutenção é uma coisa bem importante. E se você deixar passar, é igual andar com um carro. Você faz a manutenção dele. Para nós é como se fosse o sono. Você não troca o óleo, não faz as manutenções que precisa nele, o carro uma hora vai acabar estragando, entendeu? E na vida acontece a mesma coisa. Por exemplo, por um descuidado, alguma coisa assim, você pode acabar ocasionando algum estrago na vida de vocês, seja brigando com uma pessoa que vocês amam por estar naquele período que vocês ficam um pouco mais bravos. Na mentalidade é que vocês aprendem a controlar mais isso, mas também não pode brincar com a sorte. Acabam tendo menos criatividade. Por exemplo, se eu dormisse pouco, eu não ia ter essa criatividade que eu tenho, os vídeos iam ficar muito monótonos e coisas muito segmentadas, por exemplo, robótico, que eu não gosto dessa ideia. Eu faço vídeo aqui meio que por insights, falando pra vocês coisas que realmente acontecem na minha vida, então vocês perderiam esse ponto também. Então, como eu disse pra vocês, isso é uma questão de manutenção da vida de vocês. Se vocês dormir pouco, a manutenção vai ser quase nula, ou vai ser muito pouca. Se vocês dormir o horário ideal, quando vocês realmente descansam, aí sim a vida de vocês pode começar a fluir. Então, a manutenção de sono pode ser até um ponto melhor. No caso, vocês podem ser até mais produtivos fazendo essa questão de dormir no horário certo, ou também, tipo, dormir as horas que precisam. Pois se vocês diminuem essa carga, a produção pode até diminuir a qualidade, entre outras coisas. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Foi uma troca de ideia rápida para realmente falar para vocês que, às vezes, o que as pessoas falam não condiz com a realidade, e também se vocês aplicarem isso, pode ser que não faça efeito. É alguma coisa que realmente eu fiz, eu testei e realmente é a minha experiência de vida, o que eu realmente senti na pele. Então vai depender de vocês, se vocês querem aplicar ou não isso. E o vídeo vai ficando por aqui, não esqueçam do like, isso ajuda bastante a divulgar esses vídeos para mais pessoas, talvez as pessoas que estejam precisando, e espero vocês no próximo vídeo, valeu!